A gente agora vai falar a respeito do texto Integração, Currículo e Tecnologias e a Produção de Narrativas Digitais. Tá? Um texto da Maria Elizabeth Bianconcini de Almeida e José Armando Valente. Esse artigo ele propõe uma reflexão sobre o uso das tecnologias digitais de informação e comunicação. Tá? Eu sempre, ao longo do texto, eu vou falar tecnologias digitais para simplificar um pouco. Então, o uso das tecnologias digitais integradas ao currículo, tá? O que a gente chama de web currículo, e a construção do conhecimento por meio de narrativas digitais. A primeira questão que o texto levanta é que, embora as tecnologias digitais elas tenham revolucionado a sociedade, o seu impacto na educação ainda é pequeno e pouco explorado. Tá? Se você for ver uma escola dos tempos atuais, ela não é muito diferente das escolas do começo do século passado. A gente vê essa crítica em vários textos da educação. A escola, o tempo passou, a sociedade passou, as coisas evoluíram muito, se mudou muito o jeito de se trabalhar, de se estudar, de se fazer várias coisas, mas a escola ela continua a mesma como a escola do século passado. Tem um outro texto que a gente vai estudar, um livro chamado Ensino Híbrido, que traz em um dos seus artigos essa mesma crítica, dizendo que algumas escolas elas incorporaram as tecnologias digitais, mas o seu papel ele não vai muito além da transmissão de conhecimento. Então é como se fosse mais do mesmo. Pra vocês terem uma ideia, eu trabalhei numa escola que tinha internet, lousa digital e computador à disposição dos alunos. E você andava pelos corredores da escola e o que você via era o professor entrar na internet, achar um texto lá, projetar na lousa digital e deixar os alunos copiando no caderno. Então, o uso da tecnologia não mudava muito do que se fazia de outra forma, né, na escola do século passado, no começo do século passado. Tá? E essa é a crítica que um dos textos do ensino híbrido vai fazer. Aí entra a relação que esse artigo faz das tecnologias digitais com o currículo e as narrativas. O ponto principal para que você entenda o artigo está na concepção de currículo, que vai ser a próxima aula. Se você entender bem o que os autores chamam de currículo, você vai conseguir entender a relação que ele faz entre o currículo, as tecnologias digitais e como o trabalho com narrativas ele se encaixa muito bem nesse contexto, né, de união entre o currículo e as tecnologias digitais. A ideia é que a partir de questões relacionadas ao próprio contexto, o aluno produza narrativas em formato digital. Digital por conta das muitas possibilidades que o digital oferece para a gente hoje. Tá? E essas narrativas, segundo os autores, elas são uma janela na mente dos alunos, por onde é possível entender o processo de construção do conhecimento do aluno e orientar quanto aos aspectos que precisam ser reformulados aí para que ele atinja novos patamares de compreensão. Perceba que o objetivo principal é a análise do conteúdo da narrativa, né? O processo de construção do conteúdo, não o uso dos recursos tecnológicos, que é o produto em si, a narrativa em si, né? O que ele entrega. Os recursos tecnológicos eles são só o meio pelo qual, usando diferentes formas de comunicação, o aluno ele vai construir o conhecimento. E aí, ao longo do artigo, a gente fala sobre a integração currículo e tecnologias, o web currículo, a relação entre o currículo e as narrativas, o conceito de narrativas digitais e de letramentos, o uso das narrativas digitais na educação. E aí no finalzinho, os autores eles têm um trabalho de uso de narrativas digitais num curso de pós-graduação. E eles comentam a respeito desse trabalho, sobre a integração de tecnologias digitais e currículo. Então eu agradeço a sua atenção, a gente se vê numa próxima aula.